Mês da juventude, já estamos no final. É um aleluia ou é um ah? É o quê? Ah. Gostaram do tema? Pode responder, gente, é pergunta mesmo. Vamos lá. Gostaram do tema? Bacana. Entenderam o tema? Nós estamos conversando sobre o Cristoverso, sobre como é, como seria e como vai ser viver de acordo com o que Cristo pede, de acordo com o que Cristo ensina, de acordo com o que Ele já viveu. Nós vimos hoje de manhã sobre o amor, né? O amor que é a nossa conexão com Cristo. O amor representa tudo aquilo que Cristo foi, que Cristo é e que Deus foi para nós, que Deus é para nós. Nós não alcançamos nada se não for o amor, verdade? Então nosso menino, né, Miguel, fez uma pregação hoje de manhã sobre Colossenses 3. Jesus, Cristo, né, é tudo em todos. Né? Tem 3 de 8 a 12. Então eu queria te convidar hoje a fazer mais ou menos um resumo. Quando você chega num lugar, quando te perguntam, né, Bia, vamos lá na igreja de Guaranhuns? O que você pergunta? O que tem lá? Não é verdade? O que é que tem lá? Não, lá tem um Cadu. O que tem lá? Não, lá tem o Juninho. Isso é o que tem lá? Lá tem o Leandro, bênção. Lá tem o quê? O que tem aqui na igreja? Vocês que são daqui. Um de cada vez, vamos lá. O que tem aqui, irmãos? Louvor. Tem Deus. Tem o que aqui mais? Pode falar, tá? Vamos falando aí, não vai ficar meio chato aqui. Vamos lá. Muito amor. O que é que tem uma igreja do Cristoverso? Quando você vai numa igreja que está no Cristoverso, que é do Cristoverso, que pertence ao Cristoverso, o que é que essa igreja tem? Qual o diferencial dela? Né? Nós falamos de características, nós falamos como é que é o Cristoverso, nós falamos como é que a gente entra nele, mas o que é que tem essas igrejas? O que é que tem esse povo? O que é que esse povo tem de diferente? E aí, toda a igreja do Cristoverso, ela deve crescer, ela deve multiplicar. Toda a igreja do Cristoverso deve gerar frutos. Toda a igreja do Cristoverso deve ser referência no local onde está. Isso nós já vimos. Nós vimos com Isaac, nós vimos com Abre, nós vimos com a Tainá, nós vimos com o David, nós vimos aí com o pastor Manu, com todo mundo que já trouxe a palavra antes. Como é que a gente faz, então, para ter essa característica fundamental do Cristoverso? Para falar assim, não, aquela igreja tem essas coisas, então ela é do Cristoverso. O que a gente pode ver? O que é divisível? Ela cresce, multiplica e é relevante. Essas são as características de uma igreja que a gente já conhece, que a gente já até falou aqui. Mas eu quero fazer um apanhado de tudo que ela já realizou. Então, hoje a gente vai dar um passeio no livro de Atos. Abram suas Bíblias, por favor. Em Atos. E eu vou falar 10 coisas que a igreja do Cristoverso tem. Relaxa, não vai durar muito tempo, tá? Pode ficar tranquilo. A gente fala assim, misericórdia, 10, calma, vai ser rápido. Tá bom? 10 características, 10 coisas, 10 atitudes, 10 tipos de relacionamento, 10 comportamentos que tem numa igreja do Cristoverso. E aí no livro de Atos todo, quem escreveu foi Lucas, e ele, em alguns momentos, eu trouxe 10 deles, ele dá alguns relatórios. Ué, que tipo de relatório? Você vai ver nos relatórios dizendo bem assim, havendo um acréscimo, a palavra do Senhor crescia, aumentava em número, ou as igrejas foram fortalecidas. Então, tudo isso aí são relatórios. Lucas fala um evento, fala alguma coisa que aconteceu com a igreja, pela igreja, por causa da igreja, e aí logo após ele fala, com isso, teve um acréscimo, teve um crescimento, parará. Então, esses são relatórios que ele presta para quem está lendo a epístola, né, o livro de Atos. Então, qual a primeira coisa que a igreja do Cristoverso tem? A igreja do Cristoverso tem a palavra de Deus. Verdade? Verdade? Se não tiver, a gente pode dar embora, né?
Se nós estamos aqui para cultuar a Deus, servir a Deus sem a palavra de Deus, é só ir embora. Beleza? Então, Atos 2:41 é o nosso primeiro relatório. Queria que você abrisse. Nós vamos passear por livro de Atos, tá? Atos 2:41 diz o seguinte. Aleluia, misericórdia. Agora tá no telão, tá tranquilo, né? Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O primeiro relatório foi esse. Olha a característica, havendo um acréscimo de 3.000, quase 3.000 pessoas. E aí, o acréscimo quer dizer que já existia alguma coisa ali. Então, já era mais de 3.000 pessoas. Qual igreja que você conhece aqui em Vila Velha que tem 3.000 pessoas? Qual a igreja que na Grande Vitória tem 3.000 pessoas? Qual a igreja no Espírito Santo que tem 3.000 pessoas? Eu acho que não tem. 3.000 não. 1.000 e pouco. 3.000? E não sei se você reparou, Atos 2:41 é logo depois do derramamento do Espírito. Aquela pregação emocionada do Pedro. Aquela pregação em que Pedro pregou e desceu o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali após o dia de Pentecostes. Né? Atos 2, aquele texto bem polêmico, aquele texto bem usado, bem falado, bem cantado. Então nós temos esse movimento acontecendo e Pedro, a partir do 11, ele começa a pregar, ele começa a falar. Fala de Jesus Cristo, fala que Ele é o Deus, Ele é o Senhor, só através dEle alcançamos a salvação, só através dEle podemos ser salvos, só através dEle temos a vida em abundância. E aí nós temos um acréscimo de 3.000 pessoas. Nesse momento o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Nunca tinha acontecido algo parecido. Nunca tinha acontecido um derramamento do Espírito Santo para todo mundo. Entendam que, igual está aqui, né, no versículo 7, eles entenderam na língua deles o que Pedro estava falando. O que todos estavam falando, todo mundo está entendendo na sua língua materna. O que é língua materna? Eu moro no Egito, falo egípcio, eu entendi egípcio, mas o cara falou em hebraico. E tinha gente de tudo quanto é lado. Tinha do Egito, tinha da Turquia lá para cima, tinha da própria Palestina, tinha de Samaria, tinha do lado, tinha do outro. Tudo quanto é lugar. E todos entenderam na sua própria língua. E aí, o que é que Pedro pregou? O que Pedro falou? Ele resumiu o Evangelho. Pedro não fez mais nada do que resumir o Evangelho. Resumir o Evangelho é falar a palavra de Deus? Podemos resumir o Evangelho de que maneira? Vivendo o Evangelho. Alguém disse, pregue o tempo todo, se necessário, fale. A nossa vida deve ser um grande sermão, como foi a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo não parava para falar o tempo todo. Os registros que tem aqui, você não vê aqui um livro escrito por Jesus Cristo. Você vê falas de Cristo atuando em alguma situação. Você não vê falando assim, escreve para mim que eu vou falar um negócio aqui. Você vê isso? Eu nunca vi. Você vê ele fazendo. Você não vê ele falando. Você não vê ele elaborando, você vê ele executando. Então, ter a palavra de Deus não é apenas pregar, falar, não é só apenas estudar, é viver a palavra de Deus. A igreja do Cristoverso tem a palavra de Deus, mas tem a palavra de Deus praticando. Não tem só a palavra de Deus na teoria, porque a teoria é muito bonita, a teoria é linda. Toda a teoria é muito bem elaborada, é muito bem feita, de qualquer coisa que vocês estão pensando aí. Pode imaginar, tanto no ramo industrial, empresarial, da escola, na família, aqui na igreja. A teoria é bonita. Agora vai praticar. Não é difícil? Não é difícil você externar a palavra de Deus? Não é difícil você o tempo todo viver a palavra de Deus? Porque é muito fácil a gente planejar algo e executar. Agora, e as nossas reações? Porque as reações a gente dificilmente consegue segurar. Quer ver um exemplo? Você está feliz na sua casa, serelepe pimpão, de repente você chuta com o seu dedinho minguinho a quina da cama. Você vai falar glória a Deus? Aleluia? Você vai falar isso? Tem que falar. Porque em tudo dai graças.
Até com o dedinho faz de lado assim. Em tudo, dá graças. Nossa reação, algo que não está previsto, algo que não está no nosso planejamento de fazer. Se alguém te irrita no trânsito, na rua, te dá uma fechada, você mete a mão no buzina. Nossas reações. Onde é que está a palavra de Deus aí? Guardada onde? Por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar. Quanto mais palavra no coração nós tivermos, menos as nossas reações serão mundanas. Quanto mais palavra de Deus a igreja tem, menos possibilidade de errarmos uns com os outros e com Deus. Observaram que o nosso maior erro de igreja, geralmente, é entre nós? Dificilmente alguém falou assim, não, eu li a Bíblia, não concordei, vou embora. Fulano de tal fez isso comigo, estou indo embora. É isso que acontece. Às vezes, nós mesmos expulsamos as pessoas da igreja. Nós somos agentes secretos do diabo? Misericórdia, misericórdia, meu amigo. Se nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo o outro lado, tá? Ah, eu não tomei uma decisão. Se você não tomou uma decisão, você já tomou sua decisão. Se você não aceita Cristo declaradamente e vive a palavra dele, você já está vivendo o outro lado. Você não está no Cristoverso. Se você não vive Bíblia, se você não vive a palavra, não vive o que ele ensinou, o que ele mandou, o que ele fez, imitando a ele, nós já estamos vivendo igual o outro. Estamos fazendo totalmente errado. Tirando coisas de trás da orelha. Não, porque eu acho que deve ser assim. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, na igreja não pode ter isso. Quem disse? Está onde? A gente vai se magoando, se ferindo, se alfinetando com coisas que não estão aqui. Com coisas que ele não falou. Criamos barreiras, criamos paradigmas, criamos dogmas com coisas que não estão na palavra de Deus. Então uma igreja do Cristoverso tem a palavra de Deus. Deve ter a palavra de Deus. E aí, eu não sei se você reparou, você conhece o texto, né? Pedro, antes dele falar, antes do pessoal fazer o que fez, ele se encheu do Espírito. Antes dele falar tudo o que ele falou, ele se encheu do Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo. Antes de nós falarmos algo, antes de nós cantarmos algo, antes de nós virmos para a igreja, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque, não sei se você percebeu, essa jarrinha aqui tem o que dentro? Então, se eu derramar aqui, ó, vai cair água. Por que tem água? Porque tem água. Por que caiu água? Porque tem água aqui dentro. Se não tiver água, não vai cair nada quando eu virar. A gente só consegue passar o evangelho, a gente só consegue evangelizar alguém se a gente tiver o evangelho dentro da gente. Então temos que estar cheios do Espírito Santo. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Senhor, me encha. É assim? É só assim? Vocês acham que é só assim? Acham mesmo? Não, não é só assim. Palavra. Se encha da palavra. Se encha do Espírito. Se encha de Cristo. Segunda coisa que tem em uma igreja do Cristoverso: comunhão e louvor com alegria. Lá em Atos 2, 44, 45, 46 e 47, ele termina, né? E aí ele fala o seguinte, a partir do 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, ao relatório, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A partir do 42, nós vemos a rotina de uma igreja. Acho que eu que preguei isso daí há um tempo atrás, uns dias atrás, no próprio Cristoverso. De falar como a igreja tem que ser, o pastor Chimenez até deu um spoiler, né, no final da mensagem e tal, ótimo. E aí, nós temos o que é uma igreja que está no Cristoverso. Essa igreja, ela louva, é unida e compartilha. Louva, é unida e compartilha.
Essa igreja, no momento que eu falei aqui, eu falei 7 características, né? E aí, a partir do 42, nós vemos essa igreja fazendo coisas. O que fizeram aqui? Vamos lá, vamos contar aqui? Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida com que tinham necessidade. Então, eles tinham coisas em comum, eles compartilhavam com o seu próximo. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Eles vinham para a igreja. Perseveravam unânimes, ou seja, todo mundo junto no templo. Todo mundo together aqui dentro. Não estava ninguém lá fora. Não tinha ninguém, não, eu sou igreja em casa. Não tinha isso. Igreja em casa não é igreja. Beleza? Com alegria e singeleza de coração. Tomavam, né, as refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, tinham coisas em comuns. Saíam para lanchar juntos. Mas não era só isso. Eles tinham união juntos. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, eles, à medida que eles viviam, o povo via Cristo neles e falava, esse povo é que eu quero ser. E aí, a palavra fala o quê? E o Senhor... Enquanto isso, ou seja, enquanto eles estavam fazendo essas coisas, fazendo o quê, Jonas? Vivendo como uma igreja, juntos. Porque, irmãos, eu não sei se vocês perceberam, não existe uma instituição que não tenha, que não pague, que não te dá dinheiro, que esteja todo mundo junto assim, não. Não tem. Não existe ONG que bota 100 pessoas dentro de um lugar e fica todo mundo, toda semana falando, cantando e falando, contribuindo para as coisas crescer. Não tem. Só a igreja. Porque a igreja de Cristo. E a gente é igual pão. Quanto mais bate, mais cresce. Amém? Amor e comunhão. Todo dia Deus mandava alguém novo. Todo dia Deus enviava pessoas para serem cuidadas, para serem amadas, para serem discipuladas, para serem salvas através daquele povo. Nós somos instrumento, irmãos. Nós somos ponte. Nós somos um canal. Nós somos o recipiente do Espírito Santo e nós temos que jogar o que tem de dentro de nós para fora. Por isso que nós temos que estar aqui. Porque a minha dificuldade é a força do Abner. O Abner me ajuda e eu cresço. Toda vez que nós estamos juntos, nós crescemos. E toda vez que eu falo de unidade, de junção, eu lembro da família do porco espinho. Vocês lembram dela? Daquela ilustração? Vocês lembram? Era uma vez uma família de porco espinho que estava vivendo um inverno muito rigoroso. E eles precisavam passar pelo inverno, não é verdade? Senão ia todo mundo morrer. O que eles fizeram? Entraram no buraquinho que eles acharam ali. Era da família. E porco espinho tem o quê? Espinho. E aí eles ficavam o tempo todo se alfinetando. Sem querer, mas se alfinetando. Doía, sem querer, mas doía. Machucava sem querer, mas machucava. Eu machucava, eu era machucado. E aí sucessivamente. O que aconteceu? Alguém falou assim, gente, se a gente não se suportar, a gente não vai passar o inverno. Se a gente não aguentar as espetadas do outro, a gente não vai passar o inverno. E aí eu trago para nós como igreja, se a gente não se unir, mesmo doendo, mesmo machucando, mesmo fazendo algumas feridas, nós não vamos passar esse inverno. Acabamos de passar por uma pandemia. Não ache que vai ser a última coisa que vai acontecer com a igreja, hein? Não achem que é a última coisa que vai acontecer. Acabou a pandemia, nunca mais vai ter nada. Quem dera, irmãos, a partir de agora vai ficar pior. Tem pessoas que estavam ao seu lado antes da pandemia, cadê essas pessoas? Cadê? Temos mais de 300 membros na igreja, cadê as 300 pessoas? Quer contar? Não, 100 e pouco. Cadê? Em todo lugar está assim. Sabe por quê? Agora nós queremos fast food. Agora nós queremos algo rápido. Agora nós achamos que nós sabemos de tudo, inclusive. Não, eu já vi isso no YouTube, não preciso na igreja aprender. Não, eu já vi isso no TikTok, eu sei como é que faz, não preciso mais aprender. E a nossa vida está toda desse jeito. Não precisamos mais estar juntos? Precisamos. Dependemos disso para a nossa vida cristã. Dependemos disso para vivermos no Cristoverso. Dependemos disso para continuarmos no caminho. O caminho é Cristo. Não existe Cristo, não existe igreja, não existe uma caminhada sem alguém do lado, irmão. Não tem como andar sozinho, ninguém vive numa bolha. Você precisa de pessoas quando você nasce, você precisa de pessoas quando você morre. E nesse meio também.
Quem aqui viveu até hoje sozinho, sem ninguém, sem nada assim? Foi crescendo igual abóbora e foi, e agora está aqui. Ninguém. Ninguém. Teve pessoas que te auxiliaram, que te ensinaram, que te discipularam. Pessoas que te trouxeram na igreja. E hoje você é essa pessoa maravilhosa que você é. Amém? Vamos continuar. Está rendendo, hein? O amor e comunhão era tão bom que ninguém queria sair. Era acrescentado. Nós somos dessa igreja? Somos? Nós queremos ser essa igreja? Miguel falou disso de manhã. Vamos nos amar. Vamos demonstrar o amor. Eu sempre falo, amor não é algo escrito. Amor é verbo é ação. Não tem como amar sem fazer. Não tem como amar só dando declaração de amor. Não. Amar é ação. Abner falou isso, Isaac falou isso, Tainá falou isso. Só esse mês, só nessa série. Por quê? Porque nós não nos amamos. Uma criança saiu da escola, né? A mãe foi pegar ela assim. Meu filho, você aprendeu muito? Aprendi, mamãe. Ah, que bom, hein? Mas eu acho que não aprendi tudo não. Por quê? Porque amanhã eu tenho que voltar. A gente é igual a mesma coisa. A gente aprendeu tudo que precisa aprender? Não aprendemos porque a gente está voltando para cá. Se a gente não aprende, a gente volta. Se a gente não aprende, a gente está aqui de novo. E vamos caminhando. A gente acha que sabe, tropeça. Opa, não sei de tudo. Vamos aprender de novo. E vai, a vida é assim, a caminhada é assim. Acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Os dias são maus. Os dias não estão para qualquer um. É só para profissional, hein? Não tem lugar para amador, não. Não tem. O dia está difícil. Temos que nos ajudar. A nossa guerra não é contra nós mesmos. A nossa guerra não é... Eu não posso lutar de um ministério com o outro. Eu não posso lutar de alguém que toca bateria para o outro baterista. Eu não posso lutar de um guitarrista para outro guitarrista. Eu não posso lutar entre gerações, juventude com idosos, com crianças, homens e mulheres. E não pode. Nós temos que nos ajudar. Cada um tem uma função bem clara, estabelecida no reino de Deus. Cada um tem um ministério, cada um tem algo para fazer. E o que nós estamos fazendo? Nada. Nossa, misericórdia, claro que estão fazendo. Estão fazendo? Cadê os bancos cheios? Porque quando a igreja fez, acrescentavam mais e mais. Quando a igreja fez, 3.000 se converteram em um só sermão. Quando a igreja fez, uma igreja de 30 anos, alcançou mais de 10.000 pessoas e foi para a Ásia toda. Essa igreja tem 27 anos, 28, Abner? 29, né? Esse ano, né? 29 anos. 1/3 de 1.000. Aqui 3.000 foi em apenas uma mensagem. Não estamos fazendo. Conclusão, não estamos fazendo. Fechar a porta e ir embora? Não. Temos que aprender a fazer. Temos que fazer e aprender a fazer. Não sei se vocês estão percebendo, mas essa série, essa Cristoverso, esse tema, está trazendo algo contundente em nossos corações. Está trazendo uma saculejada. Todo mundo que está pregando aqui está trazendo uma temática para a gente acordar. A gente está dormindo, a gente está inerte. A gente está aparecendo no mundo. Nós estamos já no maligno, parece. Não em Cristo. Não no caminho. Nós estamos no maligno, parece. Joelho no chão. E a palavra na mente. Temos que ser a igreja que todos querem estar. Temos que ser a igreja que é referência, que é relevante. Quem é que sonha ser essa igreja? Ah, eu sonho, amém. Deixa eu te falar uma coisa, sonhos são inalcançáveis. Objetivos são alcançáveis. Momento coach, né? Sonhos são inalcançáveis, objetivos são alcançáveis. A gente precisa trazer do nosso sonho objetivos. Eu vou ser melhor nisso hoje. Eu vou ser melhor naquilo hoje. E aí a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando. Uma igreja do Cristoverso, então, ela tem a palavra de Deus, ela tem a comunhão e louva, né, com alegria, e ela tem reconhecimento do poder de Deus. Reconhecimento do poder de Deus, que é isso? Atos 4:4, abre aí. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses a quase 5.000. 5.000, gente. Após um evento. Primeiro foi 3. Aí falou que ia acrescentando, agora já tem 5.000 a mais.
Atos conta uma história de 33 anos, decorrido nos 28 capítulos, 1.067 versículos, 24.250 palavras. Eu contei. E logo no início já temos 5.000 pessoas, e mais 3, já temos 8.000 acrescentadas. Tem igreja que nunca chega a isso. Tem igreja que não consegue chegar à metade disso. Mas no início do versículo ele fala, porém. Por que ele fala porém? O que tinha acontecido antes? Versículo, capítulo 4 de Atos. Pedro ofereceu Cristo a um coxo de nascença, lembra disso? E aí ele leva para o coxo anda e leva para dentro do templo e começa a cultuar. E as pessoas que estavam ali, os judeus, os escribas, os fariseus, todo mundo estavam falando, ué, gente, o que Pedro fez? O cara, até ontem, ele se rastejava, agora ele está andando, pulando de alegria ali, falando de Jesus Cristo? Falando de Jesus Cristo. E aí esse coxo estava falando muito bem, gritando, exaltando a Deus, e aí todo mundo estava olhando para o coxo e olhava para Pedro. Olhava para o coxo, olhava para o Pedro. O que Pedro fez, gente? Aí Pedro vem e fala o seguinte, abre aí, Atos 3, de 12 a 16. Olha a pancada que Pedro dá, hein? Vou esperar você abrir. Pedro fala o seguinte, 3:12. Quando Pedro viu isto, dirigiu-se ao povo, dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com olhos fixos em nós, como se pelo nosso poder ou pela piedade tivemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem a saúde perfeita na presença de todos vocês. O que está dizendo aqui? Está vendo, lembra daquele Cristo que vocês crucificaram? Alguns anos atrás aí? Ah, lembro sim. Então, esse Jesus que vocês crucificaram é que fez esse homem andar. Não sou eu. Que ele cresça e que eu diminua. Essa é a atitude de uma igreja que está no Cristoverso. Essa é a atitude do crente do Cristoverso. Essa deve ser a nossa atitude. Não é por nós, irmãos. Esse culto não foi realizado pelo talento das pessoas que estão aqui, não foi realizado porque Daniel canta muito, o tecladista toca demais. Não foi realizado porque essas coisas, foi realizado porque Deus falou para nós. Deus falou através deles, Deus os usou, eles só estavam disponíveis. Deus opera, Deus faz quando estamos disponíveis. A gente só precisa estar disponível. Senão ele não faz. E aí reconhecendo que ele faz, reconhecendo que ele opera milagres, reconhecendo que ele quem converte, que ele que muda vidas, que é ele quem salva, não nós. Não nós. Importa que ele cresça e que eu diminua, importa que ele apareça e eu desapareça. Se for possível, se for necessário, que eu desapareça, que você desapareça, que nós desapareçamos, mas que ele cresça, que o nome dele seja divulgado, anunciado aos 4 cantos da terra, porque é isso que nós somos chamados para fazer. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Adorar e levar o nome dele para todo o canto da terra, a qual está toda criatura. Importa que o nome dele seja exaltado. Uma igreja do Cristoverso, então, ela tem a palavra de Deus, ela tem comunhão, ela tem o reconhecimento do poder de Deus e ela tem a oração. A gente ora. Segunda-feira, às 20 horas, o Ministério de Homens e Mulheres se reúne para orar. A gente ora? A gente não ora. A gente não ora tanto. A gente ora em casa quantas vezes por dia? Não precisa responder. Reflete aí um pouquinho aí. Quem aqui ama Deus? Quem aqui conversa com Deus? Quantas vezes no dia você conversa com Deus?
Quanto tempo você gasta conversando com Deus? Né? Como é que a gente fala que a gente ama alguém se não quer conversar com a pessoa? Como é que a gente fala que a gente quer ter um relacionamento com Deus se a gente não fala com Ele? Orar não é só pedir não, meu querido, minha querida. Orar é conversar. Conversar com Deus. Senhor, estou pensando em fazer isso. Senhor, estou pensando em fazer aquilo. Deus, bati o dedinho aqui na quina do móvel, o que eu faço? Leve para Ele tudo o que você precisa, tudo o que você pensa, tudo o que você pensa em fazer, os seus projetos, os seus anseios, as suas angústias. Quando a gente deposita isso no altar, diante da cruz, a resposta vem, meu querido. Basta a gente orar. Basta a gente orar. Esse relatório, né, está em Atos 4:32, da multidão que os cercam, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Esse relatório foi quando o Sinédrio tentou proibir o Evangelho. E o que a igreja fez? Orou. O que a igreja fez? Se uniu e orou. A igreja viu uma perseguição, viu algo que estava ameaçando e orou. E aí no 4:23, né? O que aconteceu, né? Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Tendo eles orado, olha só, hein? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A igreja orou a Deus para soltar Pedro, soltar João, soltar todos que estavam à frente. O que acontece quando a igreja ora? O mundo treme. O que acontece quando a igreja está em oração? O inferno não consegue prevalecer. O que acontece quando a igreja realmente toma uma postura? Vamos orar para isso ou para aquilo. Deus concede, Deus abençoa. Deus está com a igreja, irmãos. A igreja só é a igreja junta. A igreja que ora junto, ela tem muito... mas ela realiza muitas proezas. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus. Porque Deus atende a oração. A gente cantou hoje, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Então, a gente cantou. Vocês entendem o que vocês cantam? A gente entende. Às vezes a gente canta um negócio, nem sabe o que está cantando, né? Depois que a gente... essa música fala isso. Vamos prestar atenção, as orações, a oração faz maravilhas. A oração muda a vida. A oração tira pessoas do mundo das drogas. A oração tira vícios. A oração salva casamento. A oração ressuscita pessoas. Na Bíblia, tá? A oração traz o que era morto para a vida. Traz o que estava fraco agora para forte. Isso é oração. Uma oração tem muito poder, irmão. A oração é você se conectando e conversando com Deus, o Criador, sustentador de tudo isso que nós estamos vendo, que podemos sentir e podemos ouvir. Você já pensou você falar com, entre aspas, né, o cara, diretamente? Já chegou num lugar, nesses lugares aí, no atendimento, nunca é com a pessoa que resolve o seu problema? Já passou por isso já? Já, né? Vamos lá. Um atendimento... Não, senhor, vamos passar para o setor responsável. Aí 1 minuto depois, atende. Senhor, qual é o nome do senhor? Confirma o seu CPF. Aí você volta o CPF lá de novo. O telefone fica 4, 5 linhas assim, de um monte de coisa escrita lá, de número, e você não consegue resolver. No mundo é assim, irmãos. A gente não consegue resolver. A gente é passado de um lado para o outro e não resolve nada. Mas com Cristo é direto. A ligação é direta. É só conectar. É só você se conectar. Por que a gente fecha o olho? É obrigação? Não, é para a gente se concentrar melhor. Então eu posso no ônibus orando? Pode. Então eu posso, antes de dormir, orar e permanecer em oração quando estiver deitado? Pode, por que não? Quando eu estou no dentista esperando, o dentista que demora 2 horas para atender, eu posso orar? Pode. Então por que a gente não faz? Porque a gente não quer.
E aí a gente fica dando um soco, né, murro na ponta das facas. A gente fica tentando resolver com o próprio braço, não se resolve. Oração, irmão. Oração. É a oração que muda a vida, é a oração que transforma, é a oração que salva, é a oração que restaura. Oração. E aí, um parênteses que eu faço nesse ponto aqui é a ousadia. Observaram que a oração traz a ousadia? Por quê? Porque a nossa conexão com Deus nos faz sentir e ver coisas que ninguém está vendo. E o mundo chama isso de ousadia. É dar um passo maior do que a gente acha que tem que dar. Mas é Deus que está mandando fazer. Porque nós temos ousadia vinda do alto, vindo de Deus. Quando estamos em batalha, a igreja deve orar. Então a igreja do Cristoverso, ela tem a palavra, tem comunhão, tem reconhecimento, tem oração e tem autoridade e ordem. Esse relato está em Atos 5,14. E aumentava sempre mais o número dos crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. O que aconteceu antes disso? Por que esse texto é desse jeito? É só aqui que você vai ver homens e mulheres escrito. Por quê? Lembram de Ananias e Safira? O que aconteceu com eles? Eles estavam oferecendo uma oferta, dizendo que era tudo o que eles tinham. E não era. Morreu Ananias, a Safira chegou. Safira, mesmo sabendo que o marido tinha morrido por causa daquela mentira, ela permaneceu na mentira e morreu também. Um péssimo exemplo de fidelidade, né? Precisava mentir junto. Na mentira a gente não vai junto não, tá, irmão? Na mentira a gente recua, tá? A gente só vai junto com o marido e com a esposa, na verdade, no amor. Na mentira não, tá? Na mentira você dá um passo para trás. Senão acontece igual a Safira. Mas o que aconteceu aqui? Por que eles morreram? Era só dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Não era o dinheiro, era a intenção. Todo lugar nós temos pessoas que falam que são uma coisa que não são, não é verdade? Todo lugar nós temos pessoas que falam que têm o que não têm. Falam que fazem o que não fazem. Falam que sabem o que não sabem. Não, eu sou isso, faço aquilo, sou aquilo outro, faço isso, aquilo outro. Não é tudo isso. Não é essa Coca-Cola toda, como dizem por aí. É isso que aconteceu com Ananias e Safira. Os irmãos estavam, nos versículos anteriores, vendendo as coisas e entregando para a igreja fazer ali a partilha, né? Para quem precisasse. Por quê, irmãos? Porque tinha gente de tudo quanto era lugar em Jerusalém. Jerusalém estava abarrotada de gente. Não tinha lugar. Tinha gente do Egito, como eu falei antes. E esse pessoal foram para onde? Continuaram ali. Tem casa para todo mundo? Não tem. Uma cidade comum, uma cidade normal, não é um hotel. Não é um monte de prédio igual tem hoje. É uma cidade, um monte de casinha de barrinho, de pedra e tudo mais, de madeira. Não é um hotel de 42 andares que tem lugar para todo mundo. Não tem. Esse pessoal permaneceu lá. E o que precisa fazer? Não tem trabalho para todo mundo. Não tem sustento para todo mundo. Como é que faz agora então? Se precisar, a gente vende o que a gente tem e divide para todo mundo. É isso que foi feito. E aí o que Ananias e Safira falaram? Nós vamos pagar de santo agora. E vamos ficar com uma rebarbinha aqui, porque, né, vai aqui. E aí eles venderam a propriedade deles e falaram assim, aqui, ó, dos 150 mil que eu vendi, meu apartamento está aqui, 150 mil. Aí o Pedro, tem certeza? Tenho. Caiu para trás. Chegou a Safira. 150 mil que a gente vendeu o apartamento, 150. Tá aí, é tudo mesmo? Caiu para trás também. Não é por causa do dinheiro, é a intenção. Duas coisas aqui, falar uma coisa que não é e mentir para qualquer um, tá? Mas aqui nesse caso, para Deus. Tentar mentir para Deus. Todo mundo que tenta mentir para Deus não tem sucesso, irmãos. Então, autoridade, por quê? Porque Pedro não sabia o que estava acontecendo. Como é que ele descobriu, gente? O Espírito Santo falou com ele. Essa é a autoridade que nós temos. Ver coisas que ninguém está vendo. Por quê? Estamos tão íntimos de Deus que Deus nos mostra. Deus mostra. Então, eles morreram porque não levaram a sério o que estava sendo feito, né, os irmãos. Morreram porque deram lugar a Satanás. Morreram porque mentiram. Morreram porque não se arrependeram. Pedro deu uma chance, ele não se arrependeu, ele morreu. Então, temos que
parar de fazer coisas que não é para ser feita, mentir achando que ninguém está vendo, falar coisas que não é para ser faladas, dizer, Deus falou que é para fazer isso. Deus falou mesmo? Tem certeza? Se fosse aquele tempo, será que a gente ficava vivo? Ninguém, né? Uma igreja do Cristoverso, então, ela tem serviço e fé. É o 6º ponto. Atos 6, 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Foi a primeira treta que deu na igreja. Pensa numa treta louca. Pensa num negócio que não tinha como resolver. O que aconteceu ali? Tinham viúvas, não tinham? A igreja é muito grande e tal, tinha pessoas que precisavam de alimentos. Esse dinheiro que estava sendo repartido alcançou as cestas básicas, igual os celeiros do amor daqui estão ali, ó. Alcançou as pessoas que precisavam. Porém, essas pessoas reclamaram que só as crias da igreja que recebia a cesta básica. Quem é de fora não recebia. Contextualizando. As mulheres, as viúvas e as que precisavam de alimento não recebiam a partilha que era vinda da igreja. Então, as helenistas que não eram ali, de Judá, de Jerusalém, não estavam recebendo esse auxílio e estavam passando fome. E aí alguém falou, o que a gente pode fazer então? Aí o que Pedro fez? E é aqui que tem coisas importantes para pensar. Administrar uma situação à luz da palavra traz uma solução vinda do alto. Só não dividiu a igreja naquele momento ali, porque eles usaram diáconos do lugar onde eles falaram que estava acontecendo a partilha errada. Os helenistas não estão recebendo. Então tá, eu quero diáconos dos helenistas dividindo agora a partilha, fazendo a partilha dos alimentos. Foi isso que aconteceu, a implantação dos diáconos. Todos são bem-vindos ao reino e à igreja, os helenistas e aqueles que são de casa. Observaram que aqui, em momento nenhum, eles questionaram essa questão? Não, mas eles não são daqui. Não. Vamos resolver para que todos. Mas ele não é na igreja, ele não vem na igreja, por que eu vou ajudar? Porque nós estamos aqui para isso. Por que a gente tem que ajudar a comunidade se a comunidade não está nem para a gente? Nós estamos aqui para isso. A gente quer, querendo ou não, a gente está aqui para isso. E aí, uma sabedoria do alto de Pedro foi o foco no que era importante. Pedro parou de fazer as pregações, de visitar, de orar, de pregar, de fazer tudo? Não. Ele elegeu um povo para fazer aquele problema ser resolvido. Irmãos, cada um tem uma função no reino. Cada um tem algumas coisas que faz. Não vamos atropelar tudo, não. Não vamos querer fazer tudo, não. A gente não consegue abraçar tudo. Vai causar discórdia, vai machucar pessoas. Né? Alguém diz aí, duzentando no serviço dos outros. Não vamos fazer isso, não. Não, o Jonas é da juventude. Deixa o Jonas trabalhar na juventude. O Abner dos diáconos. Deixa ele trabalhar nos diáconos lá. Cada um na sua. Podemos conversar, trocar ideia? Claro. A gente está aqui para isso. Mas interferir, mas tomar partido, mas dizer que está errado porque isso, não. Pedro focou no que era importante, no que era para ele fazer. Ele estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Ele não estava fazendo outras coisas, não. Não, isso aqui, eu não preciso fazer isso aqui. Tem pessoas que façam, então deixa as pessoas fazerem. Amém? Quem entendeu diz amém. E aqui instituiu o diaconato, né? A diaconia, né? O diácono. O que é o diácono? Aquele que serve a mesa. Aquele que trouxe o alimento. Por isso que é diácono. Então, uma igreja do Cristoverso, ela tem serviço de fé, né? Como a gente falou, e agora tem paz, já é o 7º já. Atos 9, 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Perceberam que eles não falam mais quantidade? Eles só falam crescendo nisso, naquilo, e em número, ou a palavra de Deus crescia. Eles não estão mais preocupados com a quantidade. Mas aqui fala de paz, fala de salvação. O que seria isso? Paz na guerra? Seria a certeza da vitória? Seria tudo isso. Mas aqui, o maior perseguidor da igreja se converte. Quem era? Saulo de Tarso.
A igreja teve paz. Às vezes a gente fala assim, a igreja precisa ser perseguida para dar uma esquentada. Será que a gente vai aguentar a perseguição? Teve uma pandemia que nem foi tão direta assim. Muitas igrejas fecharam. Muitas pessoas não estão mais aqui. Mas foi muito ruim, mas ninguém declarou guerra à igreja nesse momento. As coisas aconteceram por baixo dos panos e a gente quase morreu. A gente precisa de perseguição, irmãos? Não precisamos. A gente tem, mas não precisa. Vamos buscar a paz. E aí o Saulo, ele se converteu. A caminho de Damasco, entendeu que não era assim que funcionava e se converteu. O que aconteceu depois? A igreja trabalhou melhor, mais suave. Só que tem um detalhe. Não temos perseguições apenas externamente, nós temos perseguições dentro da igreja. E é aí que mora o perigo. A gente estar na frente de batalha, atirando no outro oponente, e alguém atrás de você que era para ser seu amigo, atira na sua perna. Aí não tem como. Tem guerra que se ganha assim. Tem, meu amigo tecladista? Tem não, né? É difícil, né? Me ajuda aqui, bum! Como é que faz? O foco é lá, irmãos. O foco é o mundo. Não são as pessoas, é o pecado que a gente tem que combater. Não são as pessoas que a gente tem que odiar, é o pecado que a gente tem que odiar. A nossa luta não é contra a carne ou o sangue. Não é. E aí, externamente, nós temos isso, né? Devemos querer perseguições, internamente nós temos as pessoas aqui dentro do próprio ministério, né? Dentro do ministério, fora do ministério, outras igrejas, de outras denominações e tudo mais, mas tudo dentro do reino. Perseguição interna, dentro do reino, a gente tem. E aí o Saulo aprendeu muito. Saulo teve que ficar cego para enxergar Cristo. Será que a gente precisa ficar cego para enxergar? Será que precisa acontecer? A gente precisa cair do cavalo para a gente aprender que a palavra de Deus não se brinca? Que com os santos ninguém brinca, ninguém mexe? Será que a gente tem que cair do cavalo para isso? Não precisa, irmãos. Os exemplos estão claros. Não precisamos fazer isso, né? E aqui tem um detalhe de crescia em número. Números em um ministério não é tudo. Não é tudo. Mas é importante. Porque nós somos chamados para alcançar todas as pessoas. E isso significa um número hoje. Quantas pessoas existem no mundo aí, quem sabe? 7 bi, né? 7 bilhões, quase 8. Então nós temos 7 bilhões de alvos a acertar. Isso é um número. Quanto desse número a gente já acertou? Fica a reflexão. 8º ponto, tem resposta de Deus. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Entretanto, por quê? O episódio que antecede isso, nada mais, nada menos que a morte do rei Herodes, um dos maiores perseguidores da igreja, naquele momento. Era Paulo, era o reinado, porque Herodes era o representante de Roma naquele local. Perseguia a igreja porque ele era retido como Deus dali também. E ele tomou um poder, uma fama, e em certo momento ele pediu a cabeça de Pedro, né, de todo mundo na bandeja de prata. E aí o Atos 12, 5 fala o seguinte: e assim Pedro estava guardado na prisão, preso, né? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aí Herodes Antipas, porque nós temos aqui mais de 5 Herodes, tá? Quando a gente vê o livro de Atos, a gente acha que Herodes é um só, é uns 5, 6, não sei, eu acho que dizem que até 7. Mas aí, aqui o Herodes Antipas, que fez essa perseguição, e ele está fazendo um discurso em praça pública, com uma roupa meio prateada, cheia de metal prata. E aí o povo que viu ele falou: não é um homem que fala, é Deus que fala. Ele: isso, eu sou Deus mesmo, e tal, tal. O que aconteceu? Um anjo veio e fez ele ser comido de bicho. Vermes o comeram em público. Está escrito, irmãos. Vamos ler? 12, 22. O povo gritava: é a voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Quando a igreja ora, Deus responde. Nem sempre a resposta vai ser assim, tá? Eu vou orar, alguém vai... aconteceu um negócio. Não. E é aí que a gente tem que estar conectado com Deus para a gente entender qual é a resposta de Deus. O que é que Deus tem para nós?
Então, uma igreja do Cristoverso, ela tem a palavra de Deus, ela tem comunhão, ela tem reconhecimento, ela tem oração, ela tem autoridade, ela tem serviço de fé, ela tem paz, tem resposta de Deus. O 9, tem respeito. Respeito? É respeito. Atos 16, 5. Assim, as igrejas, não era mais as igrejas, eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. O que acontece aqui? O que aconteceu antes para esse relatório? Decidisse os cristãos de Antioquia seriam ou não considerados cristãos pertencentes ali àquela, digamos, denominação, àquela igreja, né? Então foi o que foi decidido? Respeitar as particularidades de cada um. Respeitar as limitações. Respeitar o que Deus te chamou para fazer. Respeitar o que é que nós temos de oportunidades. Respeitar o que não pode ser feito. Temos que respeitar, irmãos. Uma igreja sem respeito não é igreja, é um clube. Pior que clube, né? Clube também tem que respeitar. A gente não é uma anarquia. É uma anarquia? Não, não é. E fora da igreja, respeite os outros, as outras crenças. E aí, algo para nós. Nós somos servos de Deus, amém? Estão dormindo já? Servos de Deus, amém? Amém. Quem não é servo, a gente faz o quê? Tem que aceitar Cristo, hein? Não. A gente não consegue conectar Cristo com a pessoa sem antes de um relacionamento. A pessoa, antes de ver Cristo, vê você. A pessoa, antes dela querer conhecer Cristo, ela quer conhecer você. Se a gente for chato, eles vão querer Cristo? O sangue dessas pessoas está nas nossas mãos. Temos que ter respeito. Temos que respeitá-los. O 10º, aleluia, tem o agir de Deus. Respeito. E agora o 10º, agir de Deus. Atos 19, 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E aqui é o desfecho já de Paulo, quando ele vai para Éfeso. Ele é chamado de Paulo, né? O que acontece lá? Paulo, ele chega lá em Éfeso, está uma bagunça, negócio de magia, de livrinho, de não sei o que e tal, de livro de magia, de um monte de coisa acontecendo, copo em cima da televisão, pegue um pano e ore por ele, isso. Estava acontecendo essas coisas lá em Éfeso. O que Paulo fez? Paulo falou assim, leva tudo para a praça pública, vamos queimar esse negócio. E aí Deus agiu poderosamente e libertou aquela igreja daquela situação. Por Paulo. Deixa Deus agir. Não limita Deus agir. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o que Deus pode fazer através de você. Às vezes a gente fica preso às nossas próprias limitações e esquece que o nosso Deus é o Deus do impossível. Deixa Deus agir na sua família. Deixa Deus agir no seu trabalho. Deixa Deus agir no seu ministério. Na sua doença. Na sua mente. Deixa Deus agir, irmãos. Então, uma igreja do Cristoverso, ela tem a palavra de Deus, tem a comunhão e louva com alegria, tem reconhecimento do poder de Deus, tem oração ou não tem? Tem autoridade e ordem, tem serviço de fé, tem paz, tem a resposta de Deus, tem respeito e tem o agir de Deus. Somos uma igreja do Cristoverso? Temos isso? Um pouquinho de cada coisa, né? Então vamos a trabalhar para termos mais. Porque nós não podemos ter um pouquinho só. Nós temos que ser uma igreja íntegra, uma igreja completa, cheias do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito tem tudo isso daqui e muito mais. Amém?